Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez juntos para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a Sagrada Escritura. Vamos então iniciar pedindo a nossa invocação ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca do Novo Testamento. Então, tivemos uma introdução sobre o Novo Testamento, a sua dinâmica, né? E agora vamos prosseguir esse nosso estudo com a determinação, a ideia dos evangelhos, né? Lembrando que o Novo Testamento ele é menor do que o Antigo Testamento, ele vai ter uma divisão entre um gênero literário dos evangelhos, das cartas e um gênero mais diferenciado que é o Apocalipse. Dentro dessa dinâmica, historicamente, as cartas foram escritas antes dos evangelhos e, posteriormente, os últimos escritos vem o escrito do Apocalipse. Então, há uma divisão não necessariamente cronológica entre essa ação de colocação dos evangelhos, né? Não é pelo tempo, mas sim pela importância. Então, segundo a própria documentação, Constituição, Dei Verbum do Vaticano II, coloca que o Novo Testamento ele tem uma primazia na Sagrada Escritura, mas principalmente os evangelhos. Santo Agostinho destaca que são 4 textos, 4 livros de um único evangelho. Os evangelhos e o evangelho, ele nos coloca dentro de uma identidade enquanto igreja e nos coloca na importância maior de compreendermos a plenitude da revelação de Deus para o seu povo. A ideia presente em todo o Novo Testamento, como nós vimos, né, na aula passada, no encontro passado, é o querigma, que é um anúncio, né, um anúncio que vai apresentar uma dimensão cristológica, ou seja, tem como centro do seu anúncio o Cristo, né? O Cristo ressuscitado, então ele tem uma dimensão também pascal, onde o maior fruto do processo de salvação e revelação de Deus é na ressurreição de Jesus Cristo e na nossa salvação. Tem uma dimensão messiânica, quando nos coloca que Jesus Cristo é o Messias, mas nessa dimensão mais ampla do que muitas vezes o Antigo Testamento entendia como o Messias, ou seja, nós temos o Cristo, né, numa dimensão muito maior. E temos uma dimensão soteriológica, né, ou seja, de salvação. Então, através do batismo, nós temos perdoado os nossos pecados e nos facilitado o processo da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa dimensão de anúncio é o que vai caracterizar todo o enredo do Novo Testamento.
E os evangelhos vão ser uma literatura que vão obedecer a um processo de catequese, um processo de ensino, né, de sedimentação dentro de um contexto histórico vivenciado pelas comunidades constitutivas da igreja primitiva, da igreja, né? Então, essa nova realidade vai fazer com que tenhamos a nossa própria identidade e que estes conhecimentos permanecem até os dias de hoje. Então, vamos fazer um estudo dos evangelhos, e isso é sempre muito importante ser destacado, acerca da orientação da nossa Santa Igreja, né? Da nossa Mãe Maior, e de como, enquanto católicos, nós entendemos os evangelhos, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa constituição de povo de Deus, unidos a Cristo enquanto sua esposa, a sua igreja. Isso é importante porque muito se fala sobre os evangelhos, muito se discute sobre os evangelhos em dimensões de outras seitas ou outras religiões, mas a determinação principal do nosso estudo é entendermos na concepção verdadeira da concepção católica, ou seja, como verdadeiramente esses textos foram nos apresentados e o que deles realmente devemos compreender e entendermos que um evangelho, na verdade, é um processo de vivência em comunidade. Ser Igreja de Cristo é ser comunidade, irmãos unidos, tendo como centro principal o Evangelho personificado na pessoa de Jesus Cristo. E aí vamos entender dois aspectos, né? Antes de iniciarmos especificamente quais são ou como são divididos os evangelhos, é interessante nós entendermos o aspecto histórico. Dentro de uma dimensão, nós temos um fenômeno que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E um fato histórico marcante que promoveu uma ruptura na história, que é o processo pascal, que se dá principalmente na dimensão não só da convivência, né, com uma pessoa totalmente diferenciada dos outros, mas acima de tudo que na sua experiência de morte nos deparamos com um processo que ressignifica e que nos coloca numa outra dimensão nunca vivenciada, a sua ressurreição. Nesse contexto, essa revelação de Deus, nessa plenitude da pessoa de Jesus Cristo, faz com que nós tenhamos, primeiramente, uma vivência, né, de uma comunidade, de um grupo de pessoas que vivenciaram com esse ser maior, né, com essa pessoa Jesus Cristo, que tem um momento histórico, que nasce em Belém, que vive em Nazaré, que tem pai, que tem mãe, que tem primos, né, que trabalha, que seguiu as orientações, que foi batizado, que nos ensinou, que nos orientou, mas acima de tudo, depois de sua morte, com a sua ressurreição, aquela comunidade reflete com a sua ressurreição e a sua presença viva, né, durante um período de tempo ainda real, convivendo, ressuscitado, coloca esse grupo numa dimensão maior, né, de experiência de vida e de revelação. Então, em primeiro momento, o Novo Testamento ele não surge como uma coletânea de livros. Não foram os livros primeiro escritos para se contar uma história.
Não foram os evangelhos necessariamente escritos como um documentário, né? Isso é muito importante que nós entendamos isso. E não necessariamente é um gênero literário chamado biografia. Existia, sim, as biografias na época, né, antiga, mas não é uma biografia. Não é necessariamente uma vontade de relatar casos ou descrever como uma pessoa viveu. Não. Os evangelhos, eles são frutos a posteriori de um bom tempo de experiência com uma pessoa real que se mostra verdadeiramente filho de Deus, que nos abre a possibilidade para a vida eterna e quebra a percepção da história, né? Promove uma ruptura que faz com que entendamos que o essencial se faz na vivência, em comunidade. Esse período inicial não foi escrito nada. Então, o período tanto de vida na terra de Jesus Cristo, da sua experiência com os apóstolos, né? Da vivência desses apóstolos nesse processo, durante essa etapa, né? Que é a etapa da vivência, da convivência com Jesus Cristo, não teve nada escrito. Isso é importante para entendermos que tudo se dava através da oralidade. Era exatamente através do ensinamento, da convivência e do diálogo. Há comunidades, né, as comunidades cristãs advindas, né, do processo de querigma, né, receberam de testemunhas oculares as mensagens, os ensinamentos e a forma de viver segundo a vontade de Deus. Então, nós adentramos numa segunda etapa, que é a etapa da atividade apostólica, né? Então, após o fato, né, o acontecimento maior da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos, né, foram exatamente realizar a sua maior missão de evangelizar e batizar. E entramos então numa segunda etapa, que é a etapa da vivência e construção das comunidades. E cada discípulo, cada apóstolo, vai criando as suas comunidades e vai realizando o anúncio, vai evangelizando. Até esse momento também não existe um texto, né, para relatar esse processo. Ao finalzinho dessas etapas, começa a ser constituída, dada a vasta dimensão territorial entre essas comunidades e a necessidade de pastoreio, de permanência na vivência, né, do Evangelho, a necessidade de comunicação. E aí é exatamente o período em que começam a se iniciar escritos, mas não necessariamente ainda sobre a pessoa específica de Jesus Cristo, no sentido dos evangelhos, né? É o período da construção das cartas de São Paulo, das cartas apostólicas, enfim, das comunicações entre as comunidades, fruto já de uma constituição do anúncio. Então, as cartas, elas vêm para promover as comunicações. Mas é importante que nós tenhamos, enquanto católicos, de que já existiam as comunidades, já existia o anúncio e já existia a prática, porque o Novo Testamento ele se faz
sedimentado numa liturgia e numa catequese, né? Uma liturgia da fração do pão e numa catequese dos anúncios, né? Do que os estudiosos da Bíblia vão chamar de logia, dos ditos, dos relatos, dos milagres, das parábolas, dos ensinamentos, mas que cada comunidade, isso é interessante, vai adaptando essa catequese às suas próprias realidades. E ainda sem nada escrito. O processo de evangelizar começa e se inicia pelo processo de oralidade, da transmissão oral. E essa transmissão oral vai se comunicando de pessoa a pessoa, de apóstolo, de discípulo com as comunidades. Com o passar do tempo, porque se a gente for pensar bem, nós vamos ter que a vida pública, de Jesus foi em torno de 3 anos, então, normalmente, por volta do ano 25, 26, 27 depois de Cristo, é quando temos o fato marcante, da morte e ressurreição do nosso Senhor. Desse processo, historicamente, até o ano mais ou menos de 50, na década de 50 depois de Cristo, ou seja, praticamente 20 a 25 anos após o fenômeno da ressurreição, nós vamos ter os primeiros materiais escritos, encontrados, que vão constituir o Novo Testamento, que vão ser a carta aos Tessalonicenses de São Paulo. Mas é importante que nesse período de 20, 25 anos, a igreja já tem seu início, já se constitui, já se torna presente, já tem a sua vida de experiência litúrgica e catequética. Com a morte dos apóstolos e da primeira geração que teve contato com nosso Senhor Jesus Cristo diretamente e com o fenômeno da ressurreição, as comunidades vão percebendo a necessidade de estabelecer uma fixação dos ensinamentos, da logia, desses ditos, dessa memória dos milagres, das parábolas, mas sempre tendo como principal eixo o fenômeno da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição. E a partir daí, voltando mais ou menos para o período de 80, do ano 80, mais ou menos 70 a 80, começam a escrita ou fixação desses processos, dessas memórias. E Santo Irineu comenta sobre isso, que os evangelhos vão ser a memória dos apóstolos, começam a serem fixados na forma escrita. Começa a sua fixação na forma escrita. Então, para termos uma ideia de dimensão temporal, nós vamos ter entre o primeiro evangelho escrito e o fenômeno da ressurreição do nosso Senhor, nós vamos ter aí um período de tempo de 40 a 50 anos. Chegando até um período de mais ou menos 80 anos após o acontecido da ressurreição. Então, nesse lapso de tempo, a igreja já existia. Ela já se constituía. Então, ela já tinha uma idade, as comunidades, de 80 anos, 70 anos. E mais para frente, um pouquinho, com o advindo do Evangelho de São João, mais ou menos 90 anos, quase 100 anos, vamos dizer.
Então, nesse contexto, nós entendemos que o escrito do Novo Testamento brota naturalmente da atividade missionária da igreja. O Novo Testamento surge pela ação do Espírito Santo da própria igreja. Então, é fruto, o material escrito, da experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado e da vida de comunidade, povo de Deus, igreja. Tendo então esse conceito, essa informação, vamos dar início à percepção do que seriam então os evangelhos, né? A palavra evangelho, ela em grego, ela tem uma dimensão interessante, né? Que ela vai ter dois radicais, eu e, em grego, angelion, que dá origem à palavra anjo, né? Que é mensageiro. E eu é bom ou boa. Então, evangelho é o fruto de quem traz uma mensagem, né? De quem é o mensageiro, ou seja, é uma mensagem. Mas evangelho é uma boa mensagem, é uma boa notícia. Então, em grego, evangelho é uma boa notícia. A igreja entende e assume de que o evangelho é a boa notícia trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? E, se formos perceber, os evangelhos vão ser exatamente disso. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Escrito ou segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Então, o evangelho, ele é uma boa mensagem para nós. Uma mensagem de salvação, né? Uma mensagem de Deus que nos ama e nos quer próximo dele, que se encarna, convive conosco para que tenhamos com ele uma vida eterna. Então, o evangelho, nesse contexto maior, é transmitir essa mensagem. Evangelizar é o verbo que faz com que nós tenhamos essa necessidade de transmitir essa boa mensagem, né? De pregar essa boa mensagem. Os evangelhos, eles vão ser aceitos na nossa igreja 4 evangelhos principais. Que temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E de início é importante termos a ideia de que eles não são necessariamente escritos numa ordem cronológica também. O Evangelho de Marcos, né, que no caso seria o segundo nessa nossa distribuição, ele é o Evangelho mais antigo. Vamos perceber que ele é o mais curtinho, né? E ele vem seguido do Evangelho de Mateus, de Lucas, e temos o mais recente, o Evangelho de São João. A grande questão de colocação do Evangelho de Mateus como primeiro, né, a ser lido no Novo Testamento é porque Mateus, quando eu me referi a Mateus, Lucas ou João, não é necessariamente a pessoa em si, mas é o Evangelho, tá certo? Só para a gente ficar mais claro nisso. Então, o Evangelho de Mateus, ele cumpre esse primeiro, vem em primeiro lugar pela sua dimensão de catequese, e vamos entender isso como é um evangelho maravilhoso de ensino, né? De termos uma dimensão, né, sobre a revelação de Deus, sobre o reino de Deus, né, sobre a salvação, e tanto na catequese como na liturgia, né? Ele é um dos evangelhos mais bem organizados, né? É tanto que ele é conhecido como o evangelho eclesiástico, por também trazer a dimensão, né, de Pedro como a pedra fundamental, né, da igreja,
por trazer a palavra à igreja, né? E até a reforma, o Concílio Vaticano II, ele era o mais lido, né, aos domingos, né? Antes de termos, como temos hoje, uma divisão de ano A, ano B, ano C. Então, antes de termos essas modificações do Vaticano II, anteriormente o Evangelho de São Mateus era o mais lido, né, aos domingos, né? Um detalhe interessante é que o Evangelho de Lucas parece ser uma unidade, uma unidade com Atos dos Apóstolos. Então, a gente vai depois, quando estivermos comentando e estudando sobre Lucas, vamos ver essa dimensão de que como um livro só, né, separado em duas partes, ou duas grandes partes, né, que seriam o Evangelho e os Atos. E o Evangelho de São João é o mais recente. Se formos analisar, né, cada um dos 3 primeiros evangelhos, vamos perceber que eles têm alguma similaridade, alguma semelhança, né? De enredo, né? De começo, meio e fim. Alguns fatos, são relatados muito parecidos, muito próximos, muito semelhantes. Isso os caracteriza como sendo os evangelhos sinóticos, né? Sinótico vem dessa expressão em grego de ter um mesmo olhar, uma similaridade, né? De serem parecidos. E quando vamos entender isso, existem várias teorias do porquê eles são parecidos, né? E aí é uma parte mais técnica, mas que é interessante termos esses conceitos, né? O Evangelho de São Marcos, então, ele vai surgir mais ou menos nesse período de 60 a 70, né? E ele é um dos mais antigos, ou seja, é o mais antigo, perdão. Os estudiosos entendem que ele serviu de base para a construção do Evangelho de São Mateus e do Evangelho de São Lucas. Ele serviu de base textual. Somado a essa parte, né, de Marcos, nós vamos ter também a parte de ditos de Jesus, que durante aquele período das cartas, né, durante aquele período da comunidade, né, que se formava e estava se constituindo, existe teoricamente, né, a possibilidade de ter existido um documento, né, ou alguns discípulos terem feito anotações sobre um milagre, sobre uma parábola, sobre algum evento da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e esses livretos ou esses pequenos textos se transmitiam pelas comunidades. Esse texto ficou conhecido como fonte Q, né? E essa fonte Q, ela serviu também de base para a construção dos evangelhos sinóticos. Sendo que existem igualdades, semelhanças, mas, entretanto, também existem diferenças. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos foi escrito por uma comunidade, né, ou durante um período, com um intuito de ensino, de catequese. Da mesma forma que o de Mateus, da mesma forma que o de Lucas. E muitos também, por exemplo, como Mateus e Lucas, podem também ter acrescentado nos seus textos experiências vivenciadas pela sua própria comunidade, ou informações advindas sobre a experiência do nosso Senhor Jesus Cristo,
da sua própria comunidade. Então, os evangelhos de São Marcos, o São Marcos vai ser o primeiro, né, que vai ter a sua vivência, sua experiência, e vai influenciar São Mateus e São Lucas. São Mateus vai beber, né, da informação de Marcos, vai existir entre eles uma fonte de ditos, né, que é a fonte que vai constituir, e vai existir também as informações advindas de cada uma das próprias comunidades. Tem um estudo, eu acho interessante a gente ter só essa percepção de que, por exemplo, sobre os versículos, né, de cada evangelho. Então, Marcos ele tem 661 versículos. Destes, 600 versículos são comuns a Mateus e a Lucas. Somente 61 versículos são próprios de Marcos ou não se encontram em Mateus nem Lucas. Mateus, por exemplo, tem 1068 versículos. Né? 600 versículos são comuns a Marcos. 230 versículos não são comuns com Marcos, mas são comuns a Lucas. Então, 230 versículos que estão no Evangelho de São Mateus estão também em Lucas e não estão em Marcos. E destes 238 versículos, daqueles 1000 e pouco, são versículos próprios de Marcos. São Lucas tem 1149 versículos, tem 330 versículos comuns com Marcos, 230 versículos comuns com São Mateus que não estão em São Marcos e 589 versículos próprios. Então, esses versículos, veja como é interessante, Mateus ele tem praticamente os versículos praticamente todos de São Marcos. É tanto que alguns estudiosos, no início, né, do estudo mais científico da Bíblia, caracterizavam que São Marcos seria um resumo de São Mateus. Mas não é verdade, não é isso hoje em dia que a Igreja nos ensina. E existe entre São Lucas e São Mateus um texto que não está presente em São Marcos. E é exatamente esse texto, né, de 230 versículos, que estão presentes em Marcos e em Lucas, em Mateus e em Lucas, que caracterizam o que chamam os estudiosos de fonte Q. Então, isso constitui cada um dos evangelhos. E esse conceito todo, só a título de informação acadêmica, vai ser chamado de questão sinótica. Né? Então, é exatamente essa relação que existe entre esses três evangelhos, nas suas semelhanças e nas suas diferenças. E nesse processo, vamos entender então que os evangelhos sinóticos, eles não são, e isso é muito importante, que a Igreja nos ensina e nos coloca, eles não são uma biografia. Eles não são um documentário. Né? Os evangelhos, eles vão vir de uma experiência de comunidade, já na segunda, terceira geração, dá fruto da igreja e que foram escritos para alimentar a experiência litúrgica e de catequese das comunidades. Então, os evangelhos surgem como fruto da igreja. Quando comentamos isso, queremos dizer que existe uma intenção de ensinar. Né? É o que hoje vamos entender como uma teologia. Os evangelhos, na verdade, vão ser textos teológicos que ensinarão, cada um dentro de sua dimensão, uma experiência vivencial com Cristo. É uma teologia cristocêntrica.
né? Uma cristologia. Então, podemos entender que existirá em São Mateus uma cristologia, existirá em São Marcos uma cristologia, existirá em São Lucas uma cristologia e existirá em São João uma cristologia. E a igreja entende e compreende que é através dessa experiência das comunidades, pela ação do Espírito Santo, vendo cada uma as suas diferenças, não só de cultura, de língua, de região onde foram inscritos, mas também de tempo, que a revelação sobre a pessoa de Jesus Cristo e a revelação de Deus se faz de forma mais correta e adequada. Por isso que a igreja nunca fez, né, e não recomenda-se fazer necessariamente, o que vamos, em termos mais científicos ou acadêmicos, chamar de harmonização, que é criar uma história única, do começo, meio e fim, fundindo todos os evangelhos. Isso não é uma visão adequada, porque os evangelhos não são uma biografia, não são um documentário. É uma experiência de uma comunidade que deseja criar uma teologia, fazer uma cristologia, nos ensinar sobre Jesus Cristo, para que possamos, acima de tudo, não racionalizar como um fenômeno histórico, mas, acima de tudo, como um aspecto de vivência espiritual, de vivência com Cristo ressuscitado dentro de cada um de nós. E a igreja entende, então, que é por essa diversidade cristológica que temos acessibilidade verdadeiramente ao Cristo, através da sua presença real na igreja pela ação do Espírito Santo. Por isso que o Evangelho, ele é proclamado e ele é ouvido enquanto vivência de igreja, enquanto sacramento, né? Enquanto liturgia, para que possamos ter, né, pela ação da Sagrada Escritura, uma vivência real, viva e presente de nosso Senhor Jesus Cristo. E a missa, vamos lembrar todos, lembram? Nós temos uma parte da liturgia da palavra e da liturgia eucarística. Isso foi antes de tudo, né? E permanece após tudo, ou seja, essa experiência com a palavra viva do nosso Senhor Jesus Cristo, a experiência viva com a Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse processo, por uma ação sacramental, que vivenciamos verdadeiramente o Cristo ressuscitado. Essa beleza, não é? É o que nos foi dado pela nossa mãe, não é? E faz com que nós, católicos, possamos ter verdadeiramente acessibilidade a vivermos realmente com o Cristo, né? No nosso dia a dia, a termos verdadeiramente Deus conosco em cada um desses nossos dias. Então, simplesmente ler o Evangelho como se fosse um ato geográfico ou histórico, bibliográfico, vai nos ou harmonizando, né? Colocando todas as passagens como um evento único, vai fazer com que nós não cheguemos verdadeiramente a ter uma experiência plena com Jesus Cristo. E, acima de tudo, que essa experiência de leitura do Evangelho, né, de ouvir o Evangelho, deve ser vivenciada também em comunidade, como sempre foi, desde o início, desde a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. É isso que temos que entender, a nossa experiência dos Evangelhos enquanto comunidade. Dito tudo isto, vamos então agora adentrar na dimensão do
evangelho, né? Neste processo, vamos começar com o evangelho de São Mateus, seguindo a nossa orientação da nossa Santa Igreja, como o primeiro a ser lido, né, e compreendido. São Mateus, ele é o evangelho de Mateus é um evangelho belíssimo, riquíssimo em aprendizagem, né, em catequese. Nos coloca numa dimensão muito maior com o nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a essa qualidade escrita, né, do Evangelho de São Mateus, de Marcos, de Lucas e João, é que foi criado, né, e entendido um novo gênero literário, que é exatamente o gênero evangelho. Então, o evangelho, ele vai ser esse escrito que vai contar, né, de forma de teologia, né? É uma teologia que vai ser contada de uma forma escrita, seguindo uma ordem, mas acima de tudo, contemplando alguns objetivos. Então, quando se relata, né, no Evangelho um fato ocorrido, né, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande foco não é necessariamente no relato, não é? No fato histórico, mas o que cada evangelho ou cada comunidade deseja que nós aprendamos com isso. Então, quando um evangelho vai relatar, não é, um fato ocorrido, por exemplo, de um milagre, nós não devemos nos olhar unicamente só no relato do milagre, pelo próprio milagre, mas compreendemos o que aquela mensagem daquele milagre vai fazer com que nós possamos aprender a sermos cristãos. É essa dimensão de catequese que a gente tem que ter quando vai ler o Evangelho. E principalmente o Evangelho de São Mateus, né? O Evangelho de São Mateus, ele é atribuído, né, a Mateus, e Mateus ele foi um dos 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma dimensão, né, muito forte em relação ao Evangelho de São Mateus, principalmente na tentativa e objetivo inicial de colocar uma verdadeira dimensão do seu escrito para a importância da lei mosaica e do seu aspecto ético de vida, né? É um primeiro fator, né? Ele tem como dimensão maior trazer essa ideia do que seria o verdadeiro Israel. E que essa dimensão nossa, né, enquanto cristãos, enquanto essa nossa fé em Jesus Cristo é uma continuidade, né, de um caminho do povo de Deus. Então, a fé cristã, Mateus deseja mostrar que a fé cristã, ela vem como continuidade também e apresenta também raízes judaicas. Entretanto, não se fecha nas raízes judaicas e compreende a importância do nosso Senhor Jesus Cristo e que Cristo não veio abolir necessariamente a lei, mas veio contemplá-la, né? Veio trazê-la em toda a sua plenitude. Porque o Evangelho de São Mateus, ele foi escrito geralmente numa região da diáspora, uma região mais longínqua da Antioquia. Ele foi voltado principalmente para cristãos que têm uma origem judaica
e para pagãos, né? Para pessoas gregas, enfim, outras pessoas que não eram necessariamente judeus. Mas ele traz essa informação e ele vai nos ensinar de que as raízes judaicas, a lei, né, permanece, nunca vai ser necessariamente alterada. E que Jesus Cristo não alterou como diziam os judeus. O que vai acontecer, na verdade, é que Jesus ele vai mostrar verdadeiramente o significado da lei. Lembra que quando nós estudávamos o Antigo Testamento, nós entendemos que uma forma de mostrarmos que temos amor a Deus é sendo fiéis à sua palavra, né? A fidelidade à palavra, ou seja, a Torá, a lei. A Torá, ela tem duas dimensões que é importante nós compreendermos. Que ela tem a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita é o que está escrito. A Torá oral era exatamente a interpretação dos rabinos, né, dos mestres da lei, sobre o que estava escrito. E, na verdade, cada rabino, cada mestre ia colocando tanta interpretação nesse processo que foi engessando, né, tornando rígida a vivência da lei. Através dessa limitação humana da Torá oral. Quando Mateus aborda, né, essa dimensão da lei e que Jesus nos coloca nessa dimensão, Cristo nos coloca de que a lei permanece, não vai ser alterada. A Torá é escrita. Mas o que deve ser compreendido é exatamente essa Torá oral. E é nessa Torá oral que Jesus vai trazer a plenitude da lei. Por isso que ele vai se apresentar como um mestre, como um rabi, né? Como o detentor e conhecedor dessa lei. Essa é uma dimensão que Mateus vai trazer e abordar no seu evangelho. Dentro dessa dimensão histórica, o livro de São Mateus ele vai trazer muitas características da literatura ou da forma de escrever hebraica. Em termos técnicos, né, ele vai trazer muitos vocabulários próximos, né, à vivência judaica, né, dos judeus da época. Então, geralmente ele traz a expressão reino dos céus, ao invés de usar necessariamente a expressão reino de Deus. Por quê? Em obediência a não se utilizar do nome divino, né? Então, vai se encontrar muito essa dimensão do reino dos céus. Jerusalém vai ser conhecida como a cidade santa, né? Ele vai utilizar uma expressão muito clássica do mundo do Antigo Testamento, que é a lei e os profetas, né? Para indicar os livros sagrados, né? Os livros importantes do Antigo Testamento. Ele vai utilizar uma expressão da carne e sangue, né? E carne e sangue é uma forma hebraica de mostrar o ser humano, né? O ser humano como um todo. Ele vai usar a expressão ligar e desligar. E essa expressão ligar e desligar em hebraico indica o poder, né? Então, é uma forma de indicar quem tem o poder, é quem liga e quem desliga. Então, traz essa dimensão, né? Ele usa termos muito específicos do hebraico, né? Emanuel, né? Gólgota, e ele traz expressões que foram escritas em grego, mas na verdade são hebraicas, né? Ou aramaicas, como é o caso, por exemplo, de Eli, Eli, lama sabachthani, que é a expressão que
Cristo, né, faz no momento da sua crucificação. Ele usa no seu texto, de uma forma geral, né, relatos, né, e tradições do Templo de Jerusalém. Mas, de início, o que eu queria destacar é exatamente um fenômeno muito característico da literatura hebraica intertestamentária, que foi exatamente a ideia do estudo das Escrituras através da utilização de dados numéricos, né? Então, esse processo chama-se de gematria, que é a utilização de números como símbolo, né? Como forma de indicar alguma coisa. Então, que não necessariamente o próprio número, mas, por exemplo, Mateus usa muito os números 3, 5, 7. Né? Então, se nós formos ver, vamos ter 3 tentações, 3 obras que devem ser feitas com sinceridade, né? As 3 séries de 3 milagres cada uma, 3 orações de Jesus no Jardim das Oliveiras, né? 5, a expressão eu, porém, vos digo, né? É usado 5 vezes, né? 5 controvérsias de Jesus com seus adversários, né? A parábola das 5 jovens prudentes e 5 insensatas, a parábola, dos 5 talentos, né? A ideia de 5 é muito significante, inclusive tem outros detalhes que a gente vai estudar mais pertinho, que vai usar muito 5. O número 7, né? Que a genealogia de Jesus é dividida em 3 períodos de 14 gerações cada um. O Pai Nosso, ele possui 7 invocações, as 7 parábolas do reino, né? As 7 maldições, a mulher que se casou com 7 irmãos, os 7 demônios que voltam para o homem, os 7 pães e 7 cestos de multiplicação, e esse muito conhecido, né? O perdoar 7 vezes 70, né? Então, há uma forma de escrita muito característica de São Mateus, que é essa utilização numérica, né? Essa ideia, né, da mensagem transmitida pela utilização de números, e esses números tendo um simbolismo, né? Uma mensagem intrínseca dentro deles. Essa é uma forma de escrita chamada gematria. E essa gematria faz base desse estudo de São Mateus. Então, outra característica muito forte do Evangelho de São Mateus é a utilização de citações do Antigo Testamento. E, mais uma vez, é importante destacar, as citações realizadas por São Mateus são feitas em cima da Septuaginta, né? Os textos do Antigo Testamento escritos em grego, estão lembrados? Então, muito das citações do Antigo Testamento utilizados por São Mateus vão ter como referência a sua versão grega, mostrando que a comunidade, né, de Cristo, a igreja, sempre se utilizou da Septuaginta, né, tanto nas suas situações de cerimônia como na sua formação e constituição dos próprios evangelhos. Então, a ideia sempre vai transitar em cima desse aspecto. Então, dito isso, vamos adentrar mais especificamente agora na estrutura do Evangelho, especificamente de São Mateus. Então, com todas essas informações, vamos, no próximo encontro, né, detalhar mais especificamente os aspectos de São Mateus. Para isso, vamos continuar pedindo a intercessão de Nossa Senhora, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.